Apacentar na Bahia. Deus abençoe a cada um de nós, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Gostaria de começar orando juntamente contigo, para que o Senhor possa operar através das nossas vidas e pelas nossas vidas, com a glória dele manifesta em nós. Deus, em nome de Jesus, nosso Pai querido, obrigado por essa oportunidade de estarmos contigo em mais uma live da Igreja Missão Apacentar. Nós te rendemos graças e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus bom e fora de ti não existe outro Deus. E assim glorificamos ao Senhor, que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. E queremos desde já te agradecer pelo dia que o Senhor nos proporcionou, pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Pai, obrigado pela tua proteção, obrigado pelos teus livramentos, obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, cuidadoso, um Pai amoroso, bendito, benigno, um Pai que nos envolve, que nos abraça, que nos acolhe, que nos ama, que preserva a nossa saúde, a nossa vida, que tem provido muito mais das nossas necessidades, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus por todos os teus benefícios no nosso meio, pelo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. E assim glorificamos o Senhor, que é digno de toda a honra, toda a exaltação, toda a glória, e fora de ti não existe outro Deus. E assim te damos graças em Cristo Jesus, Senhor, para louvor e glória do teu nome. É o que nós oramos em concordância nessa hora e te damos graças. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Só o Senhor é digno de toda a glória. Vamos estar nesse momento chamando a nossa querida profetisa Aline Malhada, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a nossa família, e possa derramar uma palavra profética, uma palavra de entendimento, uma palavra que venha de conhecimento da sabedoria do Senhor para a edificação da igreja dele na face da terra, onde eu e você fazemos parte desse processo. Que o Senhor possa, assim, envolver cada um de nós e que você possa também chamar e convidar algum outro colega, algum outro amigo, algum parente, algum familiar para poder estar participando conosco da live, e ao mesmo tempo vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Igreja Missão Apacentar. Você vai encontrar como Missão Apacentar Igreja, e essas ministrações vão estar disponíveis para que depois a gente possa fazer parte, possa participar, possa assistir, possa ser edificado para a glória e louvor do nome de Jesus. Enquanto nossa profetisa Fátima está tentando entrar aí, a gente vai colocando louvor e aí a gente vai deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas para a glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Você que está entrando agora, boa noite, Deus abençoe, sejam bem-vindos à live da Igreja Missão Apacentar, a live Apacentando Vidas, Missão Apacentar na Bahia. Agora querem levar seus filhos como escravos daquele credor. Ele disse assim: o que eu posso fazer? O que lhe resta? Deus abençoe a cada um de vocês. A paz, profetiza Fátima. Estou enviando já a mensagem para que a senhora possa entrar aí. Se eu não conseguir te chamar, a senhora faz a solicitação que eu autorizo a entrada, amém? Enviei a solicitação. Bora ver se ela vai rodar essa solicitação. Glória a Deus.
A graça e a paz, amada, Deus abençoe. A paz, Bom demais ver a senhora. tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Algumas Deus, tudo notícias não bem. muito boas, eu vi lá no seu perfil, mas Deus está no controle, Ele é soberano sobre as nossas vidas, amém? É verdade. É verdade. Logo mais eu faço uma ligação para a gente poder conversar pessoalmente sobre o ocorrido, tá bom? Mas eu fiquei em espírito de oração, eu disse, como eu conheço a mulher de Deus, eu sei que apesar das dores, dos sofrimentos, não abala a fé mais dela, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. É E verdade. o Graças a processo Deus de por isso. levar a palavra de Deus para as outras vidas a impulsiona para poder não adiar os compromissos, as coisas. Ainda que a gente entende e sabe que um momento de perda, de luto, não é fácil. Só que essa palavra de Deus ela é motivadora para poder gerar vidas em outras pessoas. Quando a gente está vivendo essa Amém. palavra, a gente acaba se envolvendo de tamanho com o Senhor, um relacionamento que a gente consegue ir superando essas adversidades. Amém? Amém, pastor. Fique à vontade aí para poder fazer uma oração, uma lembrança e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão aí malhados em Cariranha, nessa regional toda. Deus abençoe, amamos muito vocês. Eu oro por cada família. Quero liberar uma palavra de bênção sobre cada família, as autoridades na cidade de Malhada, a começar do prefeito, que Deus possa abençoar, dar sabedoria para que possa ter uma governança, uma governabilidade, que essa cidade ela seja destacada aí na região para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica à vontade Amém. de poder orar e a gente já lê a palavra. Amém. Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui unidos, Pai, na tua presença para te dar o louvor que é devido, Senhor. Para honrar, meu Deus, o teu nome. O Senhor que sondas e conhece os nossos corações, o Senhor bem sabe, Pai, como está. Mas aqui estou, Senhor, me diminuindo para que o Senhor cresça nessa noite e que nós viemos falar, meu Deus, somente de Ti. E que a Tua palavra seja o alimento para nós nesta noite. Amém. Que nós possamos, meu Deus, se levantar, meu Deus, e erguer, meu Pai, com força e coragem para lutar, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha dar refrigério, meu Pai, todos os meus parentes, principalmente ali, meu Deus, a mãe dos meus primos, da minha prima ali, Senhor. O Pai, que o Senhor venha dar refrigério, que o Senhor venha consolar, Pai Santo, cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Para a honra e para a glória do teu nome, aqui estou, Senhor, e dependo de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem um louvor que eu separei aqui. Esse louvor é de Bruna Thalita. Ele vai falar sobre o azeite da viúva. Ele é muito interessante Amém. porque ela vai louvar exatamente a passagem de 2 Reis, capítulo número 4. Eu vou soltar esse louvor para que a gente possa deixar o Espírito Santo fluir, para que essa palavra ela seja profética para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Quer dizer que está sem áudio. Põe áudio aqui. Aqui está funcionando tudo direitinho. Então, o nosso áudio está funcionando. Você está me ouvindo, pastora? Estou sim. Eu também estou, a recíproca é verdadeira. Então, entra lá na configuração, você que está sem áudio, veja se consegue mexer na sua configuração e retirar o tamponamento dos áudios externos. Às vezes é isso aí. Tá bom? Deus abençoe. Vou soltar o louvor. Amém. Um dia com muita tristeza, clamou aquela mulher, dizendo ao profeta Eliseu:
encher. Se tem vaso disponível, pode receber. Tudo aquilo que faltava vai multiplicar. Se o meu Deus entrar na casa, vai o oceano não tem mais nada. Só uma botija de azeite estou. Eu passei a pintura acabou. E na casa Deus vai confirmar. O paciente com a botija nunca vai faltar. Os teus filhos não serão escravos do pecado. O milagre sua dívida Jesus ficou. Tem azeite derramado, deixa Deus encher. Se tem vasos por ele, pode receber. Tudo aquilo que faltava vai multiplicar. Entra na casa, nada vai faltar. O azeite da botija nunca vai faltar. Os seus filhos não serão escravos do pecado. Não é por sua dívida Jesus ficou. Tem azeite derramado, deixa Deus encher. Se tem vaso disponível, pode receber. Tudo aquilo que faltava vai multiplicar. Aleluia. Se entrar na casa, vai faltar. Se tem problema que lá em casa, o azeite da botija nunca vai faltar. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós cremos nisso. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Esse louvor abençoado mesmo, tem tudo a ver aí com o que a gente vai ministrar, principalmente com a senhora. Fique à vontade aí, minha pastora querida, para poder a gente fazer a leitura da palavra e estarmos ouvindo o que vem de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos estar aqui no livro de 2 Reis, né? No capítulo 4, versículo 1 ao 7. Né? Uma história que já deu para a gente entender aí no louvor. Fala que o azeite nunca pode faltar. E se esse azeite sair de nós, o que será de nós, né? Verdade. Aleluia. O azeite aqui vai representar o Espírito Santo de Deus Amém. nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e leva-me os filhos, os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me, que é o que tens na casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, a todos os teus vizinhos vasos vazios,
não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à porta o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse o seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do resto. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que eu vejo aqui nessa passagem que a mulher começa aqui falando ao profeta, né, dizendo: meu marido, teu servo. Então dá para a gente entender que ela e ele era servo de Deus. Amém. Servia a Deus e conhecia Eliseu muito bem. Porque o que é interessante é que essa mulher, pela dificuldade que ela estava passando, pelo que aconteceu, porque veio a morte do esposo dela, e a gente sabe que naquela época, uma mulher, quando perdia o marido, quem tinha que sustentar eram os filhos. E pelo que eu percebo aqui, parece que os filhos eram ainda crianças. Não dava para sustentá-los, né? E veio aquela preocupação, aquele desânimo, aquele forma de saber o que iria fazer, como iria fazer, porque tinha perdido o esposo e com 2 filhos. E de repente parece que ela vê falando que Eliseu, o profeta, estava naquele local, e ela foi atrás do profeta e disse para o profeta: você sabia que aquele homem que te seguia, que servia o mesmo Deus que tu serve, morreu? E aí ele disse, e ele com certeza, né, ele parou e ela olhou para ele e disse: só que tem uma coisa, ele morreu com dívidas. E aqueles que ele devia tá atrás dos meus 2 filhos para se transformar em escravos, para viver na escravidão. Então, a gente percebe aqui que uma mãe estava lutando pelos 2 filhos, para que aqueles 2 filhos não vivessem na escravidão. Porque se eles partissem dali de onde está ela para ir para os credores, eles iam viver numa escravidão. Eles iam só trabalhar e sem receber nada. E com certeza nem ia se lembrar da dívida que já estava paga pelo serviço. Mas aí ela correu atrás de alguém que poderia ajudar ela. E que eu acho interessante é que Eliseu, aqui no 2, ele diz: que te hei de fazer, mulher? Então, quando ela fala para Eliseu: Eliseu, olha, aquele meu esposo, que era teu servo, servo do Deus Altíssimo, que você serve, ele também servia, ele morreu. E me deixou sem nada, simplesmente com 2 filhos e uma dívida. E agora meus filhos vão ser escravos. Ele olha para ela e diz: o que hei de fazer? Como se ele falasse assim: o que eu vou fazer? O que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? A filha é sua, o marido é seu, os filhos são seus. Você que tem que resolver essa situação. E como se ela olhasse para ele e dissesse: não, Eliseu, eu procurei você porque você tem a palavra certa para me dizer. Você tem a informação exata para mim. Você vai me ensinar, me direcionar o caminho que eu devo seguir, o que eu devo fazer agora. Amém. E ele vai e responde para ela: então você pode me falar o que é que você tem? E simplesmente essa mulher olhou porque não tinha nada. Ela olhou e disse que não tinha nada. Ela nem sequer se lembrou que ainda restava um pouquinho de fé. Ela nem sequer se lembrou que o Espírito Santo de Deus ainda estava naquele local. Talvez teria sido por isso, né, que os credores não conseguiram levar os filhos dela.
porque o Espírito de Deus ainda estava ali. Ela ainda não tinha desistido da fé. Ela ainda tinha fé. E ela falou que não tinha nada em casa, que estava tudo vazio. E aí eu acho que, com certeza, Eliseu deve ter olhado assim e falou assim, se você não tem nada, o que eu vou fazer? Porque é como se ele falasse assim, não, eu posso profetizar em alguma coisa que você tem e Deus pode fazer um milagre. Mas se você não tem nada, Deus vai fazer o quê? O que eu vou falar com Deus? Aí ela lembrou, não, eu tenho um pouquinho, uma botija com um pouquinho de azeite. E ele disse, não, é o que basta. É esse pouquinho aí, é o que basta para multiplicar a fé. Para fazer um grande avivamento, basta um pouquinho de azeite. E nós sabemos que o azeite aqui nessa viúva, ele representa o Espírito Santo de Deus. Então, aí ele disse, vai, pega para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não pouco. Então, aquela vasilha que ele mandou pedir emprestado, com certeza essa mulher talvez já teria pedido comida emprestado ou pedido comida para os vizinhos. E agora ela se vê pedindo vasilhas e vazia. Com certeza, quando ela chegou na casa dos vizinhos, os vizinhos devem ter olhado assim, ué, para que essa mulher quer essas vasilhas? Porque há poucos dias ela estava pedindo comida. Ela estava sem nada. E agora ela está pedindo vasilhas. Para que essas vasilhas? Mas a palavra de Deus nos ensina que quando Deus manda a gente fazer, a gente tem que obedecer. Amém. E a ordem do profeta aqui foi obedecida. Porque ela foi pedir as vasilhas, mas não informou para os vizinhos para que ela queria as vasilhas. Ela ficou para si mesma. Então, aquelas vasilhas, quando chegou vazia, talvez até ela também pode ter imaginado, mas para que esse homem quer tantas vasilhas? Então, a fé da gente vai de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente quer fazer. Porque talvez se ela tivesse pedido só 2 vasilhas, o azeite não teria dado para pagar as dívidas e nem sustentar ela o tempo todo com o filho. Mas ela obedeceu a ordem do profeta e pediu muitas vasilhas emprestadas. E aí ele diz, né? Então entra e fecha a porta. Com certeza ela também se perguntou, mas eu vou entrar, fechar a porta com um monte de vasilhas? E se eu só tenho um pingo de azeite? Mas aquela fé daquela mulher foi tão tremenda, foi tão forte, a fé dela, que ela resolveu entrar no quarto, obedecer e fazer tudo aquilo que ele estava ali ordenando a que ela fizesse. Então, hoje a gente se pega numa situação difícil e muitos murmuram e Deus está falando, faz isso. E muitos estão murmurando. E Deus está dizendo, ó, pega vasilhas. Não, eu quero as secas, as que estão vazias. Eu não quero a cheia. E muitos estão murmurando, falando, não, para que isso? O que é isso? Talvez se fosse hoje, nem eu e nem muitas pessoas, talvez não teria coragem de pegar essas vasilhas vazias, entrar dentro do quarto, fechar a porta e esperar Deus multiplicar aquele pouquinho que ela tinha. Trouxe vida para ela, para os filhos e para todos que estavam ali. Ver ali a diferença daquela mulher que serve e que não serve. Então, o que a gente dá para imaginar que Deus é fiel para conosco, até mesmo na morte. Até mesmo na hora da morte, ou depois da morte, Deus continua fiel para conosco. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando a gente percebe que o milagre é de acordo com o que a fé dela fizesse ali, a gente vai ver que as vasilhas se encheram e se multiplicaram. Aleluia. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. E aqui, quando ele disse, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei ainda um vaso. Porém, ele não tinha mais o vaso. Então, as vasilhas que ela alcançou ali, que ela conseguiu, foi as vasilhas que foram suficientes para que Deus fizesse um milagre. E hoje tem muitas pessoas, né, precisando de um milagre. Hoje tem muitas pessoas vivendo em situações difíceis.
Hoje tem muitas pessoas recebendo notícias ruins e pessoas se desesperam. E pessoas querem matar, querem morrer por causa das notícias ruins. E essa mulher aqui, ela poderia ter feito isso, mas ela confiou num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que fez, que faz e ainda vai fazer muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Amém, pastor? Amém. Percebo aqui que o pouco com Deus se torna muito, independente da situação. E é num momento de Verdade. crise, e uma crise extrema, que Deus mostra a fidelidade dele para com a palavra, de cumprir aquilo que apraz a vontade dele. Então, a mulher de Deus, que era a família que estava servindo a Deus, o profeta, um discípulo de profeta morre, mas certamente essa família, como a senhora falou, conhecia Eliseu e sabia que Eliseu era uma referência, não só de homem de Deus, mas amigo de Deus, tinha intimidade com esse Espírito Santo poderoso, e era um homem que estava representando Deus na face da terra, era a boca de Deus para cumprir o propósito do Senhor, nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso. Então ela recorre à pessoa certa. Então, no momento que estamos passando dificuldades, problemas, adversidades, muitas vezes a gente fica pensando a quem recorrer. Então, a gente precisa recorrer àquele ou àquela que tem uma palavra de Deus para poder direcionar as nossas vidas. Não adianta ficar batendo em tantas portas, não adianta ouvir tantas vozes sem ouvir a voz profética do Senhor para poder resolver a nossa situação. Então, ela foi e procurou uma pessoa que ela tinha certeza, convicção que poderia resolver o problema dela, ainda que fosse um problema extremamente difícil, quase impossível à luz do acontecimento, mas à luz da palavra de Deus, diz que para Deus nada é impossível. E aquela situação que estava e ia gerar, inclusive, escravidão, se tornou uma situação libertadora, uma situação abençoadora e maravilhosa, que deve ter repercutido em toda aquela vila, em toda a região, e o nome do Senhor, nosso Deus, foi glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, como o Senhor mesmo disse, né? Eu falei também, com certeza aquela cidade ali ficou maravilhada com tudo aquilo que Deus fez através daquela mulher. E que essa palavra também possa estar gerando fé nos nossos corações, né? Porque é o que nós precisamos, é de fé. E é uma fé inabalável, como o Senhor falou aí no começo. Porque talvez a fé, se eu não tivesse fé, talvez nem tivesse um pouquinho de azeite na minha botija, talvez eu nem estaria aqui agora, nesse momento, né? Mas para a glória de Deus, Deus sabe, né, que ainda tem azeite na botija, então Deus nos abençoa. E por isso ele preenche o vazio. E aí eu fico assim imaginando, às vezes chega um momento das notícias ruins, o povo se desespera. E essa mulher, sabendo que os filhos iam ser escravos, ia se tornar escravo, aí ela deve ter imaginado, peraí, nós estávamos em momento de bênção, em momento de bonância, e de repente vem aqui e leva meus filhos para viver na escravidão. Então não era uma vida que ela queria. E hoje tem muita gente vivendo na escravidão e nem sabe o rumo que tomar, não sabe o que procurar, não sabe o que falar, e às vezes procura ainda pessoas erradas para dar conselhos errados e palavras erradas, que não consegue sair da escravidão. Aleluia. E aqui eu vi, pastor, algumas coisas assim que eu tirei aqui do texto, né? Comecei a escrever aqui algumas coisas do texto e vi aqui que um homem que teme a Deus também faz bobagem. Aí às vezes fala assim, vê um crente fazendo alguma besteira, alguma bobagem, aí o povo fala assim, mas fulano não é crente? Mas ele não serve a Deus? Não disse que ele é um pastor? Não disse que ele é um profeta? Não disse que ele é um presbítero? Que ele está na igreja ali o tempo todo, orando, buscando? Mas o povo esquece, nós esquecemos que nós também somos seres humanos.
e falhamos e erramos, né? E aí deu para a gente perceber aqui no texto que o homem também erra. O homem faz bobagem. A bobagem desse homem foi se findar nas dívidas. Quem sabe o porquê e o para quê, a Bíblia não relata. Mas sabemos que ele fez um grande erro a ponto de levar a família em extrema tristeza de se transformar os filhos em um escravo. Né? Então, que a gente possamos ter cuidado com isso, cuidado com o que nós fazemos, cuidado com o que nós compramos, cuidado com o que nós adquirimos, porque lá na frente podemos fazer com que nossa família se torne um escravo. Talvez a mesma até de uma palavra que nós falamos, alguém da nossa família pode se tornar um escravo por causa de uma palavra. Aleluia. E outra parte aqui interessante que eu pude tirar aqui foi que, como o Senhor mesmo falou, né? A mulher sábia, ela sabe com quem aconselhar. Ela procura uma pessoa certa para se aconselhar, para contar suas coisas. E às vezes a gente, como mulher, né? Às vezes a gente faz muita besteira, às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, e a gente pega qualquer um aí e começa a contar. E aí as coisas, em vez de melhorar, piora tudo. Então a mulher sabe, a mulher temente a Deus, a mulher que confia em Deus, ela sabe a pessoa certa de procurar. Porque essa mulher, ela não procurou ninguém. A Bíblia não diz que ela procurou alguém. Talvez ela pode até ter pedido alguma coisa para alguém, mas ela não contou o seu relacionamento de casa para ninguém. A única coisa que ela fez foi procurar o profeta e ela também não pediu nada para o profeta. Ela só lembrou o profeta que o esposo dela e a casa dela toda servia aquele Deus que ele servia. Aleluia. E aqui também eu pude ver que o profeta, ele sabe, ele entende, ele consegue discernir a hora e o momento exato que Deus quer operar e que Deus quer revelar para a pessoa. Então, a pessoa como um profeta que serve a Deus, que segue a Deus, que tem intimidade com Deus, ele sabe a hora certa da revelação de Deus para que ele possa fazer alguma coisa. Porque se ele não soubesse, ele jamais teria aconselhado essa mulher a pegar vasilhas e vasilhas vazias. Aleluia, louvado seja Deus. Eu tirei outra coisa aqui também do texto. A multiplicação depende de um gerador. Então, aquela mulher, ela gerou ali uma fé, da onde ela não estava vendo nada, mas ela estava tendo fé. Ela estava crendo. E ali gerou uma multiplicação. Aleluia. A dívida, também vi aqui que a dívida é uma escravidão. E essa escravidão, só o único Deus que pode nos tirar dela. Só Ele. Porque o homem não consegue. O homem não pensa assim, vai buscar Deus, vai falar com Deus, vai fazer isso para Deus, para que Deus resolva e pague as suas contas. Não, o homem quer. Você está devendo, ele quer o dinheiro dele. De qualquer maneira, ele está querendo, ele não vai deixar de graça. Se for necessário, se preciso for, ele mata. Ele destrói, ele tira a vida, mas ele quer, sim, a dívida dele paga. Não é isso? E Deus não. Deus tem o momento certo, a hora certa, para falar e para fazer aquilo conforme a vontade dele e não a nossa. Mas muitos acham que falar com Deus é a vontade do homem e não a vontade de Deus. Então Deus tem que responder na hora que o homem quer. Na vontade do homem não é. É a vontade de Deus. E aqui também eu vi outro ponto que eu pude tirar aqui. Para que nunca tenhamos que ser escravo de nada, temos que nos entregar tudo no altar de Deus, com o coração humilde. E aí, às vezes, a gente fica sendo escravo de bobagem, e a gente não se entregou ainda, não teve a humildade de dizer, Deus, eu tenho algo aqui que eu preciso entregar para o Senhor, e que só o Senhor pode resolver. E muitas vezes a gente acha que é o homem que tem que resolver, que é nós mesmos que temos que resolver. Mas tem coisa que é Deus que vai resolver para nós.
e não nós. Aqui também eu vi que a ação da obediência daquela mulher, né, salvou toda a família, tirando da escravidão. Porque assim como os filhos seriam escravos, ela também poderia ter sido uma escrava daquele credor. Mas a ação dela, a atitude dela de obedecer à palavra do profeta, que com certeza veio do trono da graça de Deus, porque o profeta jamais ia falar assim, ó, faz isso. Se Deus não falasse com ele, ó, manda ela apanhar, pegar vasilhas, manda ela pedir emprestado vasilhas, né? Então ela obedeceu e teve essa altitude de fé, e foi aí onde gerou um grande milagre que tirou ela e toda a sua casa, e com certeza a cidade, o povoado ali por perto da escravidão de uma dívida. Amém? Amém. Interessante também aí que no versículo 4, Eliseu dá uma ordem dizendo: depois entra na tua casa com seus filhos e feche a porta. Feche a Então, porta. a ordem é reunir a família em casa para Deus restaurar a sorte em família. Deus, Amém. ele traz aquela família para um lugar secreto, porque quando a gente compara esse mesmo texto com Mateus 6 e verso 6, que diz, Jesus falando: quando vocês forem orar, vá para o quarto, feche a Feche a porta porta. e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que está em secreto o recompensará. E aí é interessante que eles estão orando agora em concordância, e a ordem é, a partir daquele momento de unidade, em concordância, ligando na terra, ligando no céu, fazendo com que a vontade de Deus ela seja cumprida através de uma oração em acordo, em concordância. E ele diz assim, Eliseu: derrama aquele azeite em cada vasilha e vá separando os que for enchendo. Então, ela vai, né, no versículo 5, reúne os filhos e faz exatamente aquilo que Deus direcionou para acontecer. Então, muitas vezes, Deus está dizendo para a gente retornar para a nossa casa, para poder ter a unidade em família e, através da família, Deus restaurar. E as pessoas estão querendo fazer tudo individualmente e fora da Não, é própria verdade. casa, fora do próprio lar. A restauração, pastora, começa em casa. O É azeite verdade. começa a ser derramado dentro de casa. Então, É para verdade. se ter uma igreja saudável, o templo, o lugar, o local de oração, para se ter uma comunidade saudável, uma sociedade, uma nação, tudo começa na família, dentro de casa. E Deus, como é um Deus de órfãos e de viúvas, ele não deixou desapontar aquela serva, aquela filha dele, e aqueles também filhos dele, certamente que eram os filhos dela, biológicos, apesar de todos os problemas, apesar do erro, inclusive, do esposo dela, que pode ter acontecido por isso, de ele nem imaginar que poderia não morrer tão rápido como podia, porque o texto não traz a respeito de doença, de nada, só diz que ele morreu, não sabemos o porquê. Então, a gente observa que Deus, mesmo assim, ele restaura a sorte daquela família, trazendo para um lugar secreto. Então, é nesse lugar onde a gente vai entrar e fechar a porta, clamar a Deus em concordância, que ele vai operar o milagre para a nossa vida toda. Porque quando a gente chega no versículo de número 7, vai dizer que ela conta isso ao homem de Deus, que é Eliseu, o profeta, e ele dá uma outra ordem, dizendo: você vende esse azeite, paga suas dívidas todas. Aquele azeite não foi qualquer azeite, deve ter sido o melhor azeite de toda a região, porque o azeite já era algo caro, valoroso. Inclusive, o azeite fazia com que houvesse fogo, com que houvesse lamparinas
acesas, com que também serviria não só para untar o rosto, para poder passar na pele, mas também para poder ser como se fosse um bálsamo para curar feridas. O azeite servia de muitas necessidades e era algo assim especial para a época, porque tinha muitas finalidades. E a quantidade de azeite de alta qualidade foi algo assim que deu para a vida dela acredito aí, mais do que a idade adulta dos filhos, porque diz assim, ó, dá para você pagar suas dívidas, né? Vai pagar tudo. E vocês ainda poderão viver do que sobrar. Não falou aí, vocês vão viver 2 dias, 2 meses, 2 anos, 20 anos. Vai viver a vida toda com a sobra do milagre que Deus operou. Olha como Deus é um Deus que restaura a família, é um Deus de família e é um Pai maravilhoso que faz com que a gente saia da escravidão do pecado, que a gente seja liberto de qualquer possibilidade de escravidão do inferno, das trevas, e nos abençoa a ponto de fazer com que a gente viva em abundância em Cristo. Ele é maravilhoso e tremendo. Então, eu acrescento ainda mais um ponto dizendo que a gente precisa retomar ao lugar secreto e é lá nesse lugar, fechando a porta do nosso quarto, buscando ao Senhor, que o milagre acontece. E aí você pode estar perguntando para a gente, ou ainda vai perguntar, você que ainda vai assistir, dizer, mas eu não tenho nada. O que é que eu tenho que eu posso oferecer a Deus? Eu não tenho. No caso da viúva, ela tinha algo material, que era aquele restinho de azeite. Mas você, nós podemos ter algo para poder dar para Deus. Ainda que seja aos nossos olhos insignificante, ainda que ao nosso pensamento seja algo muito simples, algo que talvez não surja efeito, mas se você tiver uma palavra profética que vem revelada da parte de Deus, assim como aquela viúva, é lógico que vai acontecer o milagre e esse quase nada nosso ou seu pode se tornar abundância para a vida toda, não só sua, mas para a sua família. Porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então, a pergunta que fica nesse momento é o que você tem aí contigo em sua casa? O que você tem? É isso que Deus vai multiplicar e realizar o milagre geracional. É isso que Deus está esperando que você mostre para Ele, ainda que Ele saiba o que é, mas Ele quer que você demonstre em fé que pode acontecer, porque Ele é um Deus de maravilhas. Ele é o Deus que faz todas as coisas e para Ele não existem impossíveis. Amém? Amém. E o interessante é que dá para a gente perceber que ela reserva aquele pouquinho de azeite, né? E a gente vai ver aqui que a reserva dela era uma prudência, né? Era ali, ela como se ela tivesse uma vigilância de guardar aquele pouquinho. Você vê que ela estava com uma vigilância tão tremenda naquele pouquinho de azeite que ela nem sequer lembrou daquela botija que ela tinha ali como uma vigilância, como uma reserva, uma prudência que ela estava ali, né, guardando. Com certeza, talvez seria para uma ocasião especial. E sem ela saber, nem sequer imaginar que esse pouquinho de azeite que ela estava ali, né, reservando ali com aquela prudência de guardar, né, com aquela vigilância toda, ela não iria imaginar que aquele azeite ali ia salvar vidas, né, libertar vidas e gerar vidas também, né, pastor? Porque com certeza o livro que a gente lê não dá para expressar, mas com certeza esse pouquinho de azeite aí gerou muitas vidas, porque muitas pessoas ficaram sem entender. E se a gente for ler o texto, porque ele é tão pequeno que é de 1 a 7, se a gente for ler o texto, a gente vai se perguntar.
Mas como que aconteceu isso? Como que esse pouquinho de azeite, a gente pega uma botija pequenininha e começa a imaginar como esse pouquinho de azeite fez tão grande coisa. Mas a gente pode imaginar que o azeite ali para ela estava representando o Espírito Santo de Deus. E quando a palavra foi revelada para o profeta e que ela recebeu a palavra, porque foi uma palavra ali que Deus enviou para ela e que ela recebeu, o azeite se multiplicou, fez grandes coisas, né? E fez tanta maravilha que fica até para nós nos dias de hoje, para a gente entender e saber que nós, como homem, nós erramos, mas tem um Deus que pode, né, todas as coisas e que pode consertar os nossos erros se nós quisermos. Mas se nós não querermos que Deus conserte, Deus não vai consertar. Porque a palavra dele é bem clara, né? É dizer que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Então, nós precisamos querer, nós precisamos ter fé, nós precisamos fazer com que Deus olhe para aquela pouquinha fé que nós temos e que possa multiplicar, né? Abençoando nossa família. E como eu disse, como o Senhor mesmo disse, entrar no quarto, fechar a porta. Então, o quarto fechado ali é tipo um isolamento. Mas é um isolamento que é para você buscar a presença de Deus. É um isolamento que você vai se comunicar a Deus. E ali é onde você vai ter a intimidade sua com Deus, né? Nesse fechamento. E quando a gente percebe que o azeite ali, ele vai ter um símbolo, né, representando o Espírito Santo. Então, quando ela lembrou que tinha o azeite e que ela falou só tem um pouquinho, e que ele mandou entrar no quarto e fechar a porta, com certeza ela deve ter imaginado, não, o azeite representa o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui comigo, então que o Espírito Santo esteja aí também na casa de quem está ouvindo, de quem vai assistir mais tarde ou depois, né, que o Espírito Santo de Deus possa encher, invadir a sua casa nessa noite, né, gerando vida e abençoando toda a família neste momento. Aleluia. Glória a Deus. E nós também percebemos que as vasilhas ali vazias eram um ato de generosidade. Porque quando aqueles vizinhos deram as vasilhas sem se importar para que ela queria, ou perguntar para ela, para que você quer essas vasilhas? Não, eles fizeram um ato ali de generosidade ali, que brotou aquele milagre, porque além disso tudo, ainda teve os vizinhos que compartilhou, né, com o milagre. E talvez, quem sabe, dessa vizinha ela pode ter pegado esse azeite, vendido esse azeite, pagado as dívidas, vivido com os filhos, e quem sabe, de cada vasilha vazia não foi um pouquinho de azeite para cada um dos vizinhos que emprestou, que teve esse ato, né, de amor, de generosidade para com ela. Talvez por saber também o sofrimento que ela estava passando, a dificuldade que ela estava passando, nem questionou, porque talvez se tivesse questionado, a Bíblia poderia estar relatando. Ah, os vizinhos questionaram, mas a Bíblia não fala que eles questionaram. É muito interessante. E aí a gente fica assim imaginando, né, que a provisão de Deus, ela vem da onde a gente menos espera. Talvez você está precisando da provisão de Deus em uma coisa e Deus provê em outra coisa. E nessa noite a gente pode imaginar, a gente pode perceber que há o Espírito Santo, que há bonança, que há provisão, que há prudência, que há vigilância, que há muita coisa boa e interessante nesse pequeno texto de uma simples mulher. Amém, pastor? Interessante também, e a gente já vai alinhando para finalizar, faltam 10 minutos para terminar a live, mas a gente percebe Amém. que o profeta poderia dizer: cabe um grande buraco com seus filhos aí, coloque um pedaço de tecido, de lona, faça como se fosse um poço, coloque palha e multiplicar. Mas ele deu uma ordem para que ela fosse buscar nos vizinhos. Quer dizer, é uma ordem para que ela pudesse se humilhar e saber que nós somos seres sociáveis e nos relacionamos com as outras pessoas e essas pessoas conosco.
porque ela, da maneira que ela já deveria estar, inclusive abalada emocionalmente, e o marido tinha contraído dívidas, empréstimos, certamente ele tomou, Com e ela ainda certeza. tem que buscar emprestado do vizinho. Era muito Minha nossa. humilhante, assim, pedir favor para os vizinhos. Mas ela deixou o orgulho de lado e fez exatamente o que o profeta estava falando, Isso, porque ele sabia que isso não seria muita coisa para ela. Ela já estava numa situação crítica que o orgulho agora não tinha mais lugar no verdade, coração dela, muito pelo contrário, verdade. e ela foi e realmente fez o que ela tinha aprendido com o esposo, que era um dos discípulos do profeta. Humilhai-vos na presença de Deus e no tempo dele ele vos exaltará. Verdade. Então a gente percebe que Deus é um Deus formidável. O zelo, o carinho, o amor desse Pai maravilhoso e bendito se revelando para nós nessa noite, nesse dia novamente, nesse momento. E quem sabe é tempo do milagre acontecer nas nossas vidas. E a gente não está Glória a lendo esse Deus. texto por acaso, mas o Senhor nos ensinando alguns princípios, inclusive da humildade, o princípio do relacionamento, não só com as pessoas, mas também com esse Espírito Santo maravilhoso, um princípio Isso é de verdade. não duvidar, de crer com Verdade. convicção num Deus todo-poderoso no qual nós amamos, servimos e somos filhos desse Pai eterno. E um outro princípio que é obediência, obedecer ao comando da voz de Deus para que o milagre aconteça nas nossas vidas. E então, quando a gente reúne todos essas orientações de Deus, esses princípios, a gente vê que a gente consegue alcançar a posição que Deus já tinha planejado para a gente, que é ser livre, livre do pecado, livre das mazelas, Verdade. livre para poder amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, de todo o nosso coração. Curado, porque certamente ali eles ficaram curados com tanto azeite, era bálsamo para todos os lados. A cura, Para todos inclusive, os de lados. se sentir livre, de se sentir em paz, Verdade. de se sentir alegre. Cura emocional aconteceu e certamente o texto não diz, mas isso gerou salvação para muitas pessoas que viram a glória de Deus ser manifesta. Aleluia, esse Verdade. Deus é tremendo e maravilhoso. Amém, querida? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Basta, como o Senhor mesmo disse, basta a gente crer, confiar e obedecer. Porque eu vejo assim, eu sempre falo que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e se voltar de Apocalipse a Gênesis, ela vai falar de obediência. E todos que obedeceram comeram melhor, viveram melhor, né? Mas muitos que não obedeceram tiveram que perecer. E hoje é diferente. Se a gente obedece, a gente vai ter o melhor. Se a gente não obedece, vai estar sempre no pior, né? E as orações, ela tem que ter um propósito. Se ela não tem propósito, não adianta. Então, quando ele mandou ela para o quarto, com certeza ela nem sequer imaginou que ali ela deveria estar debaixo da proteção de Deus e no propósito de Deus, no centro da vontade de Deus, né? E quando a gente está no centro, hoje eu fiquei aqui imaginando quando estava ali na casa do velório, que não trouxe o corpo para casa, né? Que não vai poder, porque foi por causa dessa doença aí. E aí quando eu vi pessoas, pregadores, e falando tanta coisa, eu olhei assim e Joyce falou: "Vamos embora amanhã, que aqui não é mais para nós". Eu falei, não. Aqui é meu lugar, eu vou ficar aqui até a hora que Deus mandar eu ir embora, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu não participei de nada disso aí. Eu estava orando sim para ela, mas dentro da minha casa. E na oração que fizeram, eu vi o rapaz falando tanta coisa, contando tanta coisa, eu falei, meu Deus, então Deus não ia ouvir essa oração sem propósito, essa oração sem direção. Aí eu lembrei, ó, tá lá no texto uma
oração com propósito, porque entra no quarto, foi o que Deus falou lá no livro de Mateus, entra no quarto, né? Fica ali em isolamento ali no seu quarto, mas um isolamento para buscar, um isolamento para ter intimidade, e não esse isolamento que nós estamos tendo agora. E que essa palavra possa abençoar vidas, gerar vidas, e que possa converter vidas, que o Espírito Santo de Deus possa falar no coração de cada um que estiver assistindo e aqueles que foram ver mais tarde, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí o pastor Amém. pode completar aí. Eu quero liberar uma palavra para você que está participando da live, ou vai assistir no IGTV, ou no nosso canal do YouTube. Se você está olhando para a sua unção, está achando que ela está pouca, porque essa unção que tem derramado já tem dias que ela está quase exaurida, quase extinta, ou quase não é mais aquela unção que você via, ou que você percebia como Deus te usava. Eu quero te dizer, assim como foi aquela vasilha com um pouquinho só de azeite, esta unção que você está identificando como insuficiente ou pouca para realizar o que Deus quer para esses dias na frente, é o suficiente para que você, nesse dia de hoje, possa entrar no teu quarto, fechar a tua porta e clamar ao teu Deus, para que Ele possa colocar uma unção tremenda, a ponto de transbordar a sua vida Amém. para sempre, para que nunca mais falte o óleo da unção, nunca mais falte a unção do Espírito na sua vida, e que seja sempre derramado esse óleo na cabeça, e que essas vestes estejam sempre purificadas. Eu tomo essa palavra para mim, e eu creio, Amém. quando acontecer e a gente buscar a Ele, ainda hoje, nesse quarto, nesse lugar secreto, essa unção não vai mais faltar, para que pessoas sejam libertas, curadas, transformadas, pessoas sejam livres de cárceres, de cativeiros espirituais, sejam curadas de enfermidades, de doenças, e que os sinais e maravilhas de Deus possam acontecer através das nossas vidas, para a honra, louvor e glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Deus nos Amém. Glória a abençoe. Deus. Lembrança Amém. para todos aí em Malhada, as pessoas que congregam conosco, certamente a igreja vai estar dando os passos para a reabertura, cada cidade ela vai se comportar diferente. Aqui em Feira a gente já está dando os passos devagarzinho e as coisas vão acontecendo para o louvor do nome de Jesus. Então eu deixo um beijo no coração de todos os congregados da Igreja Missão Apacentar aí na região de Malhada. Deus abençoe a cada um de nós. Vou soltar o louvor, a gente está finalizando, faltando um pouquinho só, menos de um minutinho. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Tenha misericórdia de nós. Resplandeça a face dele sobre nós. Olhe para cada um de nós e nos dê a paz. Obrigado pela participação, amada profetisa. Beijo no coração, um abraço. Toda a sua família, evangelista Juarez, tua filha. Deus abençoe tremendamente em nome de Jesus. 10 segundos. Amém. Amém. Abraço também para minha filha que está aí assistindo, Rayane, e o marido dela também está aí assistindo. Lá de Brasília.